Seja bem-vindo ao 5º programa do Liga 433. Estou de volta para mais 45 minutos diferentes de futebol. Comigo vou ter dois quarentões apaixonados por bola. Ambos querem muito, dizem eles, ganhar a final do nosso Liga 433 e ir até Madrid assistir à final da Liga dos Campeões. Com tudo pago pela nossa Bola TV. Vamos ver qual dos dois candidatos de hoje vai acertar mais das 10 perguntas que tenho para lhes fazer. 10 perguntas, 110 pontos em jogo. A passagem aos oitavos de final será para quem acertar mais, para quem somar mais pontos. Hoje podíamos pensar que íamos ter assim um duelo entre dois adeptos do Belenenses, mas o vizinho de Rui Gameira ajudou-nos e transformou este filho de Belenenses, adepto do Benfica. Vamos lá conhecer os dois participantes de hoje. Vamos lá então às apresentações. De um lado vamos ter o José Luís Almeida, tem 48 anos, vem de Cascais, é gestor comercial e um apaixonado por futebol. Faz parte de um grupo de apoio ao Belenenses e vê todos os jogos da equipa que atua na Primeira Liga. E até ele está farto desta guerra entre SAD e clube. Do outro lado vamos ter o Rui Gameira, também ele atento à realidade dos azuis e brancos, pois lá em casa sofre-se pela equipa do Restelo. Mas o Rui vê futebol na casa do vizinho e este converteu ao Benfica. Tem 42 anos, gosta de futebol e, calma, ele já nos vai explicar tudo. Vem de Lisboa, mas vive pelo mundo, pois é comissário de bordo. Por isso, boa noite aos dois. Obrigada por terem vindo. Começaram-se a rir ao José Luís, vamos mesmo, sem dúvida alguma, falar. Você não gosta muito, também já está farto disto tudo, não é? É de evitar um pouco. Não é? Esta guerra entre Belenenses SAD e Belenenses Clube, como é que é? Você tem lá um cascola em casa do clube e outro cascola da SAD ou não? Não, por acaso só tenho um cascolo da equipa que joga na Primeira Liga. Diz de um lado Belenenses e do outro lado Belenenses Primeira. Belenenses Primeira. Está muito farto disto tudo, não é? Não vai beneficiar em nada ao Belenenses. Como é lógico. 100% Belenenses, isso é que é certo. Belenenses. E agora, está nervoso ou não para hoje? Não, tranquilo. Tranquilo? Para quem consegue acompanhar a polémica em torno do Belém, também está preparado para saber tudo. Por isso, boa sorte. Obrigado. E calmo, é o que eu desejo que esteja durante este programa. Obrigado. Do outro lado temos o Rui Gameira. Olá, Rui. Olá. Obrigada. Obrigado. Nervoso ou não? Um bocadinho. Um bocadinho. Estreia absoluta na televisão. Estreia absoluta na televisão, portanto, não custa nada. Ok. Então, portanto, quero que desfrute agora deste momento. O pai, Belenenses, e o Rui safou-se, não é, desta polémica agora que ocupa o José. Benfiquista por culpa do vizinho, não é? Via o futebol com ele. Também, sim. Também. Eram assim os dois da mesma idade ou não? Ele era ligeiramente mais velho que eu, 3, 4 anos mais velho que eu. E nestas idades somos facilmente moldáveis, então eu fui um bocado influenciado por ele. Pronto. Mas é um benfiquista feliz. Muito feliz, muito Pronto. feliz. Atento à Convicto, realidade. militante. Tudo. Tudo. Vai ao estádio com cascol. Sempre que posso. Ao menos sabe que basta-lhe um cascol, não tem que ter o da SAD e do clube, basta Não, por aí estou descansado. Por aí está descansado. Por aí estou descansado. Portanto, aproveito para desfrutar destes 45 minutos, desejo-lhe um bom programa e, portanto, obrigado. Calma. É o que eu desejo para os dois, estarem calmos a desfrutar do jogo que hoje temos preparados para eles. Vamos lá então dar o apito inicial e conhecer a primeira história. Alerto para a necessidade de estarem atentos às imagens. Eu vou fazer 4 perguntas agora nesta primeira fase, cada uma vale 5 pontos. As imagens que são mostradas antes de cada pergunta ajudam e muito a perceber a história, por isso eles vão preparar-se para jogar aqui e quem está aí em casa também pode jogar connosco, por isso vamos lá, atenção máxima à primeira história de hoje. Pequenino começaram a notar-se-lhe crises de bronquite. Aos pais os médicos sugeriram-lhes que o pusessem na natação. E logo se achou que talvez acabasse nos Jogos Olímpicos. Quis, porém, que fosse outro o seu destino, o futebol. Era volante. Durante uma final faltou o nosso goleiro e como eu era o maior do time, o treinador me mandou para o gol. Tinha 10 anos e o encanto da baliza nunca mais se lhe esfriou. Do Atlético Mineiro foi para o São Paulo, antes de aparecer a jogar no Estoril. Foi chamado à seleção do Brasil e com o Sporting em chamas, Sousa Sintra levou-o para Alvalade. A Taça da Liga de 2018-2019 saiu-lhe das mãos nos penaltis com o Braga e o Futebol Clube do Porto. Vamos então à pergunta: que guarda-redes do Sporting ganhou a Taça da Liga em 2018-2019? Hipótese A, Rui Patrício. Hipótese B, Renan Ribeiro. Hipótese C, Viviano. Ou hipótese D, Salah.
15 segundos para poderem responder a partir de agora. Já responderam os dois? E responderam os dois a mesma coisa porque sabiam ou foi à sorte? Responderam os dois, hipótese B, Renan Ribeiro. O tempo já está a acabar e eles responderam muito antes do tempo acabar. Então, conte-me lá, José. Porque sei que é o Renan Ribeiro. Pronto, assim, com essa convicção toda. Facílima esta? É fácil. Não vai ser sempre assim. Eu sei. Então, Rui, Eu vi o jogo, viu o jogo? portanto. Não há dúvidas. Oh, pá, eles agora vão achar que é sempre assim. Portanto, venha de lá. A resposta certa é... Exatamente, Renan Ribeiro. Era ele o jogador que aqui estávamos a falar. Sabiam os dois, portanto, facílimo. Assistiram ao jogo, estavam atentos. O Rui Patrício também já cá não estava, portanto não poderia ser, portanto, e vocês acima de tudo tinham visto o jogo, portanto sabiam. 5 pontos para o José, 5 pontos para o Rui, começaram bem, confiantes, mas eles já sabem que não vai ser sempre assim. Mas venha de lá então a próxima história de hoje. Thomas e Rose Barois eram do Ghana, andavam por Palermo à borda da miséria quando lhes nasceu o filho. Ao ouvirem que sofria de doença nos intestinos que poderia matá-lo, abandonaram-no à porta de um hospital. Francesco e Silvia eram judeus endinheirados de Concecchio e adotaram-no. Levando-o a complicadas operações cirúrgicas, curou-se e aos 15 anos já estava a jogar na primeira equipa do AC Lumezzane. Andou depois pelo Inter com Figo e Mourinho, pelo City, AC Milan e Liverpool, arrastando polémicas e extravagâncias atrás de si. Crescera com 2 ídolos, Ronaldo e Mike Tyson, e procurando regressar ao paraíso onde já esteve, saltou do Nice para o Marselha em janeiro de 2019. Vamos então à pergunta: que polémico italiano é que Mourinho não pôs a jogar na final da Champions que o Inter ganhou ao Bayern? Hipótese A, Javier Zanetti. Hipótese B, Marco Materazzi. Hipótese C, Marco Balotelli. Ou hipótese D, Walter Samuel. 15 segundos para poderem responder. E responderam os dois, muito rápido. 5 segundinhos bastou para poderem responder. Responderam a hipótese C, Mário Balotelli. E porquê? Também viram o jogo? Acompanho a história do futebol. Esta é fácil. Era evidente. Evidente mais para ser o Mário Balotelli. Provavelmente também vi o jogo. Já não se lembra? Já não me lembro bem. Mas sim. Foi a história seria que o ajudou? Balotelli. Foi a história que ajudou, sim. Sem dúvida alguma. Por isso é que eu disse que era Origem importante. africana. Polémico. Polémico, muito. Italiano, polémico, pronto. Então venha de lá. E um talento. Exato. A resposta certa é ele mesmo, Mário Balotelli, e pode ser, portanto, 5 pontos para cada um, 10 pontos para o José e 10 pontos para o Rui. Rui, vou começar por si agora. Está a ser mais fácil do que eu pensava, não? Até agora, que se mantenha assim. Não vai ser sempre assim. Então, mas se mantiver assim não é tá mau. bom. José, era o que estava à espera ou esperava que fosse mais Eu difícil? estava à no espera início? que as primeiras perguntas normalmente são as mais acessíveis. E agora? É para vocês ficarem confiantes, Lógico, descomprimirem um lógico, bocadinho, lógico. a não ficarem tão nervosos, portanto, está a correr bem. Já têm 10 pontos, acertaram nas 2 primeiras perguntas e por isso agora é tempo de vermos a terceira história de hoje. Descendente de judeus lituanos deportados para a Sibéria, o pai era engenheiro e a mãe professora de música. Cresceu em Saratov, num apartamento em que a casa de banho era partilhada por todos os inquilinos do andar. No inverno era com jornais por baixo da roupa gasta que se agasalhava. Aos 4 anos, a mãe morreu-lhe de um aborto em miseráveis condições. Logo depois faleceu-lhe o pai devido à queda de um guindastre. Criado pelos tios, aos 19 anos lançou-se no primeiro negócio com brinquedos de plástico. Com o fim do comunismo, fez-se milionário através do gás e dos petróleos. Comprou o Chelsea, levou para lá José Mourinho. E não só, claro. Vamos então agora à pergunta: que milionário russo é que levou José Mourinho do Futebol Clube do Porto, campeão europeu, para o Chelsea? Hipótese A, Vladimir Lizin. Hipótese B, Roman Abramovich. Hipótese C, Naim Abramovich. Ou hipótese D, Vladimir Patanin. E a partir de agora tem 15 segundos para responder.
Eu acho que devíamos ter reduzido o tempo, porque eles 5 segundos, melhor dizendo, dos 15 está a bastar para eles responderem. E responderam os dois na hipótese B, Roman Abramovich. Pronto, é ele, não é? É. Venha de lá então a resposta para eu depois poder falar um bocadinho com eles. Exatamente, Roman Abramovich é ele o protagonista desta nossa pergunta, o milionário russo que fez história ao levar daqui o treinador português e mostrou também ao mundo esta questão dos clubes, dos clubes transformados noutra coisa, com investimentos, não é? Exatamente. Pronto, é isto, o seu Belenenses um bocadinho que se passa cá, não é? É o que acontece atualmente no Belenenses, com a equipa profissional de futebol que representa o Belenenses. Mas as coisas estão a correr um bocadinho diferentes, não é? Todas as polémicas e... Sim. Mas mesmo com todas as dificuldades que a equipa de futebol tem tido, estamos a fazer um excelente campeonato. Mas quando o José fala de equipa de futebol, fala da equipa que joga no principal campeonato. Exatamente, a Primeira Liga. Porquê? Porque para si a outra equipa do clube não é Belenenses. Na minha opinião, nem devia sequer existir outra equipa. Eu não sei se aquilo que eu vou dizer corresponde à verdade, mas eu acho que nem a Federação, nem a Associação de Futebol de Lisboa deviam ter permitido que se inscrevesse a equipa do Belenenses na 6ª Divisão Distrital. Mas o José é um apaixonado pelo Belenenses e acompanha regularmente o seu Belenenses, certo? Sim. E nem o José percebe muito bem o que é que está aqui a passar entre o clube e a SAD do Belenenses para esta divisão. Eu acho que tanto o Presidente, que é o Dr. Patrick Moraes de Carvalho, como o Dr. Rui Pedro Soares, deviam se reunir, os dois, mais o Presidente da Liga, mais o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e deviam chegar a um consenso. Ambos têm que ceder, possivelmente. Não é? Eu quando estou aqui a afirmar que apoio uma equipa, eu não estou contra ninguém. É aquilo que eu penso que seja mais correto. E como eu acho que podem errar os dois, e possivelmente estão os dois errados, é reunir-se, ceder ambas as partes e voltar a unir o clube. Porque o Belenenses é um clube de bairro, o Belenenses é um clube nacional e até mundial, porque nós temos filiais em toda a parte do mundo. E você vive afincadamente essa realidade do seu Belenenses. Quem se safou, digamos assim, desta história, Rui, você agora pense que faz a cruz porque conseguiu. A cruz é de outros. É de outros, não é? Exatamente. Porque, ao dia de hoje, pronto. Até agora Está a correr bem. Esse género de problemas não. Porque acho que o Benfica também tem um modelo empresarial que não permite que isto venha a suceder. Claro. É outra estrutura. É um registro diferente, é uma estrutura diferente, sim. E é um adepto que acompanha muito o Benfica? Sempre que posso. De ir ao estádio? Sim, sempre que fora? posso. Agora com o meu filhote é um bocadinho mais complicado, mas sempre que posso. E que idade é que é o filho? Tem 2 anos. E já sabe dizer Benfica ou não? Ainda não sabe dizer Benfica, mas já foi vestido como deve ser, como a Benfica de cima a baixo. Pronto, já o está a educar, está a ser evangelizado. está a ser evangelizado, exatamente. Era essa a palavra que me estava aqui a faltar para definir esse seu processo de pai nessa caminhada do seu pequeno filhote. Então, vamos lá então para a 4ª história de hoje. Percebendo-lhe o dom a insinuar-se-lhe no pé, o pai, que jogara no Lamas, levou-o à captação no Futebol Clube do Porto. Tinha 8 anos. Formigavam por lá mais de 500 candidatos. Meia hora bastou para que lhe dessem ficha a assinar. Nos primeiros tempos eram os pais que o levavam de Moselos ao treino, e não tardou que passasse a ser o clube a dar-lhe transporte personalizado, luxo que conquistou pelo seu súbito fulgor. Outro privilégio conquistou: ser apanha-bolas no Dragão. Foi o que foi na famosa noite do 5-0 ao Benfica. E aos 17 anos e 155 dias tornou-se, contra o Marítimo, o mais jovem jogador do Futebol Clube do Porto a marcar golo pela primeira equipa. O anterior recorde era de Fernando Gomes. Vamos então à 4ª pergunta. Quem é que aos 17 anos e 155 dias se tornou no mais jovem a marcar pela equipa principal do Futebol Clube do Porto? Hipótese A, Gonçalo Paciência. Hipótese B, Domingos Paciência. Hipótese C, Diogo Leite. Ou hipótese D, Rubem Neves. Temos 15 segundos a partir de agora para poderem responder. É o que eu digo. Eu para a próxima vez vou dizer assim, vamos reduzir na primeira fase para 5 segundos, porque isto
determinados. Hipótese D, Rubem Neves, foi aquilo que responderam os dois. Pronto. Convictos? Sim. Ah, é sim. Sim. Porquê? Então vá, vamos lá aqui eliminar. Gonçalo Paciência, não, porquê? Ok, Porque pergunta nem difícil. sei se ele se estreou na equipa do Porto com 17 anos. Pronto. Parece-me que se estreou com Domingos Paciência, não, porquê? mais. Apanha bolas no Dragão, não me parece. Ok. Diogo Leite, não, porquê? Defesa central, dificilmente. E acho que Ok. também já era depois disso. E Rubem Neves, sim, porquê? Porque foi o jogador mais jovem de sempre a capitanear a equipa do Porto. O José só se ri, tipo assim, género, subscrevo, é o que ele está aqui a querer dizer. Né? Tal e qual. Então, o raciocínio foi este. Qual é que eliminou logo destas 4 hipóteses? E eliminei logo o Domingos Paciência Ok. e o Gonçalo também. E o Diogo também por ser defesa, como é lógico. E depois logo pelo o filme percebi logo que era o Rubem Eu estou Neves. tão contente com os meus companheiros do programa de hoje. Estou mesmo contente porque eles estão atentos às imagens e por isso é mesmo assim que têm que estar atentos à história para depois responderem certo ou não. Vamos lá ver então. A resposta certa é Rubem Neves, exatamente. Acertaram. Por isso a história está a ajudar, se bem que os conhecimentos deles também estão a ser os mais importantes aqui. Por isso, vencedores absolutos nesta primeira fase, 20 pontos para o Rui, 20 pontos para o José, correu tudo bem. Vamos agora aqui falar um bocadinho de vocês. O José, o que é que faz? Diga-me lá, qual é que é gestor comercial? Sou gestor comercial de telecomunicações. Ok. E apaixonado pelo futebol, quem é que o levou primeiro a ver um jogo do Belenenses? O meu pai. Também o meu pai também é é do Belenenses. Também. E, portanto, para si fez todo sentido continuar essa caminhada. Qual é assim, o jogo mais antigo que tem memória? 1978, época 77-78, Belenenses-Barreirense. Ok. E o Belenenses perdeu 3-2. E Foi o porquê é que primeiro se jogo que eu lembra fui mais ver. desse jogo? Porque eu acho que ao intervalo pedi ao meu pai para vir para casa. Opa, não. Como é que estava o resultado? Não, já não me recordo. Mas Mas derrotas logo. Lembro-me que fiz uma birra e o meu pai, no intervalo, fomos para casa. Estava a ser mal demais para a primeira experiência. Não, já não me recordo, daí já não me recordo. Mas é giro depois manter essa história, não é? Lá na memória. E acompanha regularmente a equipa, como já falámos, fora e em casa. Fora em casa. Qual foi assim o jogo que mais gostou de ver? Foi este último agora no Estádio da Luz, que foi um jogo brutal. O último que você foi ao Que eu fui Estádio ao da Estádio da Luz. Luz, que empatámos 2-2, estávamos a perder aos 60 minutos por 2-0. E, portanto, acabou por ser um jogo que marca Um esta jogo que época. marca, exatamente. Marca esta Exatamente, época. Marca esta época. Sem dúvida alguma, não é? Pronto. É. E tem descendentes de... Há mais alguém de Belenenses lá em casa, não? É o meu pai, o meu avô, que já faleceu. Portanto, a família toda. Não, depois está um pouco dividido entre o Benfica e o Sporting. Ok. A família, já da parte da minha mãe, é mais para o lado do Sporting. E qual o critério, sabe? Não? Porque é que uns eram mais Sporting? Não. Eu penso que o meu avô materno era do Sporting. E depois acabou por influenciar. Influenciar ali uma parte da família do lado da minha mãe são do Sporting. Ok, exatamente. O Rui, pai Belenenses, vizinho Benfica, qual é assim o primeiro jogo que se recorda? Curiosamente, um Benfica-Belenenses na Antiga Luz. E foi com quem ver esse jogo? Com o meu pai. Eu só podia ver o Benfica 2 vezes por ano, era quando jogava contra o Belenenses. Só? Só, ao vivo, só. Só? Só. Pois se quisesse ir ao Restelo ver os outros jogos. Ia muito com o meu pai ao Ia Restelo. muito. E esse jogo foi em que ano? Tem ideia, Rui? 84, salvo Ok. erro. 84. E- O Benfica ganhou 4-1, mas a coisa teve muito complicada, porque a 20 minutos do fim estava 0-0. O treinador do Benfica, na altura, faz entrar um rapazinho que por lá andava de nome Nené, Craque, exato. um craque, que em 20 minutos vira aquilo tudo. E o Benfica acaba a ganhar por 4-1. Lembro-me que o meu pai estava satisfeito com o empate, o meu pai estava muito satisfeito com o empate, mas no fim dizia: o Nené Tramondos. E o Rui ficou E eu todo fiquei contente e fez feliz a da festa. vida, feliz e da fez vida. a festa. Também costuma ir ao estádio ver os jogos, Sim, não é? sim, sim. E fora? Fora é mais difícil, até por causa da minha vida profissional. Pois, é comissário de bordo, não é? Sim. Trabalha onde? Numa grande empresa portuguesa, passa a Ok. publicidade da TAP. Pronto, trabalha na TAP. E, portanto, conciliar a profissão de comissário de bordo na TAP com a de adepto com esse amor ao Benfica também não é fácil depois ir Não, aos jogos não é fora. fácil, mas lá se vai conseguindo. Mas Um bocadinho consegue de também vontade, algo. boa vontade, e lá se vai conseguindo. Pronto.
Então isto é só adeptos ferrenhos dos seus respectivos clubes, aqueles que hoje temos aqui na nossa companhia. E por isso já sabemos que eles sabem muito de futebol, sim senhor, merecem mesmo estar aqui, merecem ser selecionados, 20 pontos para cada um na primeira fase. E agora seguimos para a fase seguinte deste nosso programa. De seguida vou fazer 3 perguntas. O grau de dificuldade vai aumentar e por isso cada resposta certa vai valer agora 10 pontos, o dobro das primeiras. Vamos continuar a ter a ajuda impressionante do nosso arquivo fotográfico e os 15 segundos para responder. Vamos então conhecer a 5ª história de hoje. Num terreiro à porta de casa começou a jogar à bola. Se não havia bola, mesmo de trapos, ele e os amigos faziam o gosto ao pé com pedras ou latas velhas que se atiravam às bermas. O pai não se preocupava com os sapatos estragados e, ao aperceber-se de que só pontapeava com o pé direito, não tardou a obrigá-lo a chutar apenas com o pé esquerdo bola de borracha que comprou para isso. Sem espanto, apareceu no Futebol Clube do Porto. De lá saltou para a Académica indo estudar filosofia. Refinou o pontapé de moinho e os golpes de cabeça. Esteve apalavrado com o Sporting, que ofereceu 1.300 contos por ele. Preferiu o Benfica. E apesar do Eusébio, lá ganhou por 2 vezes a Bola de Prata, em 1970-71 e 1971-72. Vamos então à pergunta: que jogador do Benfica ganhou a Bola de Prata para melhor marcador do campeonato em 1970-71 e em 1971-72? Hipótese A, Manuel António. Hipótese B, Tony. Hipótese C, Artur Jorge. Ou hipótese D, Nené. Têm, a partir de agora, 15 segundos para poderem responder. Voltaram a responder os dois assim em 5 segundos. Isto aumenta a dificuldade, mas a rapidez deles não. E responderam os dois a mesma coisa. Responderam os dois a hipótese C, Artur Jorge. E eu achei assim, queres ver que o Rui aqui vai andar a sonhar com o Nené? Mas não. Nené não. Não. Pelo percurso e pela dica que é dada do pontapé de moinho. Pronto. E o Nené ganhou 2 vezes, mas foi em 80, 81 e 83, 84. Por isso, Nené não era precisamente o tempo, não é? Estamos aqui a falar do início de 70 e nessa altura ele ainda não era goleador, não é? E o Nené não jogou na Académica. Pronto, era isso que eu ia dizer, já estou a falar só do... Pronto, portanto, isto para além... Mas cá está, a história das imagens, estão mesmo a gostar disto, é? Eles são tão espetaculares, estes meus companheiros de hoje, atentos ali ao nosso trabalho da produção. Por isso, responderam os dois a hipótese C, Artur Jorge, e vamos lá ver se responderam acertado. A resposta certa é... Artur Jorge. Foi ele, precisamente, quem ganhou a Bola de Prata nestes 2 anos, 70-71 e em 71-72. Nestas 2 épocas que aqui falávamos, portanto, está renhido, eles sabem mesmo disto. 30 pontos para o José, 30 pontos para o Rui, por isso, futebol é com eles e venha daí, a 6ª história de hoje. Não, o golo mais famoso que ele marcou não foi aquele em curva de banana que deu ao Benfica a Taça de Portugal de 1979-80. Foi o que deu ao Grêmio a Taça dos Libertadores de 1983. Havendo então alguém que parecia incrível clone de si, passou a viver farsante, como se fosse ele o herói da Libertadores. Certo dia, o Brasil alvoroçou-se com a notícia de que o herói da Libertadores morrera num hospital de Porto Alegre. Não foi ele que morreu, foi o farsante. E ele só deu conta do engano quando o amigo ligou para sua casa chorando para dar pêsames à mulher. Ele, atendendo o telefone, riu-se muito. E antes, até já minuto de silêncio se tinha feito no jogo do Grêmio. Vamos então à pergunta. Quem marcou o golo em curva de banana com que o Benfica ganhou a Taça de Portugal em 79-80 ao Futebol Clube do Porto? Hipótese A, Cesarino Carreira. Hipótese B, César Martins Oliveira. Hipótese C, César Brito. Ou hipótese D, César Ferreira. 15 segundos para poderem responder. Vamos ver se... Pronto, então responderam os dois já, mas responderam diferente pela primeira vez. E responderam 2 Césares diferentes.
O José respondeu o César Martins Oliveira e o Rui respondeu o César Ferreira. E o que eu quero saber é porque é que respondeu César Martins Oliveira, José? Foi à sorte porque eu só sei o primeiro nome dele, que é o César. Não tenho a certeza dos apelidos do César. Portanto, sabia que era César? Certo, mas não sei o nome Não completo sabe dele. o nome dele. Portanto, o César Brito excluiu. Eu já sabia que não era e a Portanto, resposta entre um também e não. outro optou pelo B. E o Rui? Idem, aspas, igualzinho. É César? Agora deixa ver qual é que é o O raciocínio apelido. foi o mesmo, só que eu respondi D e o meu colega respondeu a B. Pronto. Então, eu vou-vos dizer uma coisa. Vamos aqui entre o Ferreira e o Martins Oliveira. É dos anos 40 e o outro É o atual. O outro atual, à época. é o protagonista da nossa história, não é? Portanto, é de finais de 70, 80. 79, 80. Portanto, vamos lá ver qual o apelido deste César. A resposta certa é... Hipótese B, César Martins Oliveira, mais conhecido por César. César. Exatamente. Vi esse jogo. Viu esse jogo? Sim. Portanto, Ganhou o Benfica 1-0, a final da Taça de Portugal. o que é maravilhoso é apaixonado por futebol, Eu independentemente... só quero dizer isto, que é para todas as pessoas que estejam lá em casa possam ficar elucidadas. Eu sou do Belenenses, mas eu sou apaixonado pelo futebol. Maravilhoso. Isso é que é a diferença. Não sou faccioso, certo? E sou do Belenenses, volto a sublinhar, mas sou apaixonado por futebol. A minha vida é futebol, nada mais. E por isso mesmo vê estes Vejo jogos... tudo, eu gosto de saber tudo, os resultados todos. Eu acompanho o Campeonato Nacional de Séniores, acompanho os Júniores, acompanho tudo. Eu gosto de saber os resultados para estar informado. Gosta de saber de futebol. Gosto E o de Rui saber. também gosta de... Sim. Não é um adepto Não, faccioso, digamos assim. Não, procuro não ser. Procura não ser. Eu, quando fui contactado pela Bola TV, no sentido de vir a este programa pela primeira vez, eu devia ser o único sujeito em Portugal que devia estar a ver em direto o Krasnodar Valência. Portanto, Para ver. Pronto, porque gosta do porque futebol gosto mesmo do jogo, sou apaixonado por futebol. Mas o que é que gosta mais de ver? As táticas, as jogadas mais bonitas ou toda a envolvência Tudo, todo o desde as espetáculo? táticas às jogadas mais bonitas, às envolvências, às relações humanas, ao comportamento humano, tudo. Também está a subscrever, Mas não é verdade, é verdade. Eu gosto de saber que chuteiras de que marca um determinado jogador calça, os equipamentos de que marca é que é cada curiosidades do clube. futebol que não necessariamente e só do clube. E aqui também se viu isso mesmo, que é, sabiam que era César, só não sabiam era o apelido e acabou por esta sorte de estar aqui que... Foi uma sorte. Sim, Foi uma sorte, foi à nada sorte. mais. Que o José ficasse com 40 pontos e que o Rui ficasse com 30, mas ainda temos muito jogo pela frente, portanto, vamos então continuar para a 7ª história de hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, capturaram-no escondido num celeiro. Levaram-no prisioneiro para a Inglaterra. Ao darem-lhe soltura em 1948, recusou repatriação para a Alemanha. Preferiu ficar a trabalhar numa quinta e depois numa bomba de gasolina. Foi jogar para o City. Na final da Taça de 1956, em despique com Peter Murphy, levou joelhada no pescoço. Continuou na baliza. Via tudo desfocado. E ainda assim fez 2 defesas que deixaram sonho ao Birmingham nas suas mãos. Ao sair do campo desmaiou de dores e no hospital raio-x revelou que deslocara 5 vértebras e partira uma, que só por milagre não morreu. Durante um ano teve de usar colar ortopédico que agora é relíquia do Museu do Futebol. Vamos então à pergunta: que prisioneiro nazi se tornou guarda-redes do City e ganhou a Taça de Inglaterra com uma fratura na coluna? Hipótese A, Herbert Zimmermann. Hipótese B, Fritz Walter. Hipótese C, Bert Trautmann. Ou hipótese D, Helmut Rahn. 15 segundos para poderem responder. E eu arrisco-me a dizer que esta também foi à sorte, não? Ou não? Por mim foi, não sabia a resposta. Não faz ideia, então respondeu a hipótese D, Helmut Rahn, e o Rui respondeu a hipótese B, Fritz Walter. Também não sabia? Não. Sabia. Pura sorte. Pura sorte. Pronto. Vamos lá ver se algum acertou. Mas
Antes de eu dizer aqui qual é que é a resposta certa, quero perceber aqui um bocadinho que é. Porque nenhum destes 4 nomes vos dizia nada. A mim não. E ao Rui também não. Fritz Walter diz-me qualquer coisa, mas assim muito ao longe, e até pode ser num contexto completamente diferente. Pois, é assim, num contexto um bocadinho diferente. A resposta certa é a resposta C, é o Trautmann, portanto não era ele. E eu estava-lhe aqui a dizer que é num contexto completamente diferente porque também não era guarda-redes, era uma grande figura da seleção alemã e do Mundial de 54. O Fritz Walter. Fritz Walter, pronto. E, portanto, foi uma grande figura, não é? Mas não era dele que estávamos aqui a falar nesta nossa história, portanto, nem um nem outro pontuou, complicou aqui um bocadinho, faz parte, não é? Também não pode ser só jogo fácil, não é? Portanto, não vos quero desanimados porque ainda temos muito jogo pela frente. Vamos então relembrar os prémios que temos para este programa. Relembro então que estamos em mais um jogo de eliminatória, peço imensa desculpa, em que o vencedor vai passar aos oitavos de final. Tenho aqui comigo o Rui Gameira, que tem neste momento 30 pontos, e o José Almeida, que tem 40. Um deles passará então aos oitavos de final e veremos se será um dos finalistas desta temporada. Porquê? Porque o vencedor da final deste nosso Liga 433 vai ganhar 2 bilhetes para a final da Liga dos Campeões, mais a viagem e estadia em Madrid, um prémio fabuloso ao alcance de quem vem aqui a estúdio. Foram muitos os que se inscreveram, mas nem todos podem tentar a sorte. O Rui e o José, felizmente, tiveram essa oportunidade e hoje estão aqui a tentar a sorte de seguir em frente nesta caminhada. E depois dos oitavos ainda tem os quartos, as meias e a final, mas tudo a seu tempo. Vamos então para esta primeira eliminatória. E o que eu quero saber agora é quem é que eles vão levar a Madrid se um deles for o vencedor. José, nunca teve nenhuma final da Liga dos Campeões? Tive na final da Taça das Taças, Ok. no antigo Estado da Luz, entre o Mónaco e o Werder Bremen. E era de quem? Estava a torcer por quem nesse Estava a jogo? torcer pelo Mónaco por causa que jogava lá o Rui Barros, mas quem ganhou foi os alemães. Salvou 2-0. Mas vibrou também nesse jogo e foi uma envolvência incrível. E, portanto, teve nesse jogo da Taça das Taças e agora queria ir até à final da Liga dos Campeões. Se ganhar, se for o vencedor do nosso Liga 433 no final, quem é que vai levar até Madrid? Ainda não decidi quem é que vou levar. Estou indeciso entre 2 pessoas. E, portanto, vamos ter que chegar aqui a um consenso. Um consenso. Então, temos tempo ainda até lá, caso seja o seu vencedor decidir. E o Rui, já assistiu assim a algum grande jogo europeu ou não? Assisti a uma meia final ao vivo, uma segunda mão da meia final de uma Liga dos Campeões entre o Milan e o Inter. Ok. Passou o Milan. Pronto, e estava a torcer por quem? Por ninguém. Estava só ali para desfrutar do Por jogo. amor ao futebol. Por amor ao futebol. E se ganhar o nosso Liga 433, quem é que vai levar até Madrid? Confesso que ainda não pensei nisso com muito afinco, mas provavelmente um amigo meu. Pronto, ok. O filho safa-se porque ainda é pequenino, portanto Pequenito, ainda não 2 pode aninhos, ir. não sabe. Senão ia a rigor até Madrid. Vamos então agora entrar na parte mais importante do nosso jogo. São as últimas 3 perguntas. Exigem assim uma concentração maior, porquê? Porque também são mais antigas muitas delas e por isso exigem que eles estejam mais concentrados às histórias, porque as histórias ajudam. Cada resposta certa vale agora 20 pontos, por isso ainda há 60 pontos em jogo. O jogo pode virar completamente e vamos ver quem é que sai melhor. Venha daí a 8ª história de hoje. O pai envolvera-se na luta pela independência de Angola. Preso pela PIDE, escorraçaram-no para o Tarrafal. Por lá adoeceu. Vendo-o definhar, despacharam-no para Lisboa. Ao saber do transe em que o pai estava, pediu que o deixassem visitá-lo no Hospital Militar. Não deixaram. Só lhe permitiram visita fugaz, quando o corpo já tinha sido enviado para uma morgue. E viveu o resto do tempo convencido de que, em vez de o tratarem para o salvar, o atiraram à morte. Por essa altura era guarda-redes do Benfica, o que estivera na luz nos famosos 11-3 ao Seixal em maio de 1965 e semanas depois saltou da luz para o Varzim para lá fazer história por entre Meirim. Vamos então à pergunta: que guarda-redes foi do Benfica para o Varzim na temporada de 1965-66? Hipótese A, Daniel Chipenda. Hipótese B, Saidi Mingas. Hipótese C, Alfredo Nascimento. Ou hipótese D, Pedro Benje. 15 segundos para poderem responder.
E então responderam diferente. O José respondeu Pedro Benje e o Rui respondeu Alfredo Nascimento. E respondeu Alfredo Nascimento porquê? Foi à sorte também ou tinha ideia que era ele? Uma ideia também ao longe, este nome diz-me qualquer coisa. E associo a Clube do Norte, não sei porquê. Ok. E o José? Eu não tenho certeza se o Benj foi guarda-redes, mas já me contaram várias histórias dele. Falamos aqui de um guarda-redes e os dois que vocês responderam foram guarda-redes. Pelo menos na posição do jogador acertaram os dois. Nestes dois não, são os dois guarda-redes. E eram os únicos guarda-redes, eram os únicos dois guarda-redes neste lote 4. Portanto, um acertou. Só para eles ficarem aqui um bocadinho mais tranquilos. E jogaram os dois também na década de 60. Portanto, vocês sabem mesmo disto. Não estão completamente fora da história. Bem pelo contrário. Agora, um acertou e o outro não acertou. Pronto. Vamos então ver quem é que acertou. A resposta certa é Pedro Benje. Hipótese D. Acertou o José. A sorte esteve agora consigo nesta tentativa, portanto aumenta para 60 os pontos. O Rui tem 30, mas ainda estão 40 pontos em jogo, portanto calma. A coisa não está já perdida, não é? Não quer já desmotivado e também nada está ganho, mas também nada está perdido. Portanto, os dois com pensamento positivo, porque vamos já para a próxima história. Taça ganhou ao pé coxinho, jogo ao Benfica ganhou de braço ao peito. Tinha lado heróico e rebelde. Na sua ficha no Sporting estão assinaladas razões para vários castigos. Por ter faltado com a injeção no dia em que o médico indicou para a levar, 10% do ordenado. Mais 10% por ter faltado ao respeito ao treinador. A maior de todas as multas. 2.500 escudos. Foi em março de 1951. Por faltas a treinos e tratamentos. Andava já de escaramuça pegada com os seus diretores, gente ilustre do salazarismo, dizendo-lhes: não quero continuar a ser explorado. Por isso, em vez de o levarem ao Brasil, deixaram na sede carta a despedi-lo e o funcionário, ao entregá-la, chorou. Vamos então à pergunta: que guarda-redes é que o Sporting mandou embora por já ter Carlos Gomes na sua baliza? Hipótese A, João Azevedo. Hipótese B, João Dores. Hipótese C, João Tormenta. Ou hipótese D, Artur Deisson. 15 segundos para poderem responder. Responderam os dois João Azevedo. A hipótese A. O João Azevedo era guarda-redes? Não tenho certeza. Era guarda-redes? Carlos Azevedo. A pergunta fala do Carlos Gomes, que era guarda-redes também, mas o João Sporting. Azevedo era guarda-redes, não? O Porto teve um Azevedo. Pois, o Não, Azevedo. estamos a falar do Sporting. Ah, ok, sim. O Sporting teve um João Azevedo ou não? Não tenho certeza. Ok. E teve um João Tormenta, não? Acho que não. Não sei. Teve um João Tormenta, sim, mas não era ele que estávamos aqui a falar. Vamos lá ver então se eles acertaram ou não. A resposta certa é João Azevedo. Também era assim, guarda-redes. Eu estava aqui a querer pôr-vos um bocadinho mais nervosos para vocês não acharem que estavam sempre assim convictos. Acertaram os dois. Portanto, 80 pontos para o José, 50 pontos para o Rui. Acertaram os dois e era o João Azevedo que aqui estávamos a falar. O João Tormenta, como eu estava aqui a tentar baralhar-vos também, foi guarda-redes e foi ele suplente do Azevedo. Falta-nos uma pergunta e temos uma diferença de 30 pontos, sendo que temos 20 pontos em jogo. Portanto, já temos um vencedor que é o José. Mas eu quero que o Rui saia daqui sem uma goleada. Por isso, quero que ele some 20 pontos na última história. Vamos lá então ver, antes de fazermos aqui as festas, vamos então, concentração máxima. Vamos lá então para a última história de hoje. O Sporting foi buscá-lo ao CIF. Jorge Vieira contou:
Deixava-nos em desespero por nos tirar a bola, obrigar-nos a corridas, saltos, ginástica. Deu às inovações mais falatório ao contratar Silva Ruivo, pugilista na berra, para ministrar os exercícios físicos. E Vieira também o revelou. Numa ocasião em que o Ruivo fazia luvas com um de nós, ele desconfiou da rudeza. Ao ser tocado, rompeu aos pontapés ao professor e o boxe acabou. O que não acabou foi, antes de deixarmos alumiar o Sr. Augusto, guarda do campo, servir-nos café com leite e pão com manteiga, outro ritual criado pelo treinador inovador que era. E assim levou o Sporting ao seu primeiro título de campeão de Portugal. Vamos então à última pergunta. Que treinador levou o Sporting à conquista do Campeonato de Portugal em 1922-23, batendo a Académica na final? Hipótese A, Alfredo Oltermann. Hipótese B, Augusto Sabo. Hipótese C, Álvaro Sabo. Ou hipótese D, José Sasbo. 15 segundos para poderem responder. Responderam os dois a hipótese D, José Sasbo, mas responderam à sorte? Já foi assim? Eu costumo acompanhar mesmo antes de haver o campeonato. E dá-me a sensação que este apelido está relacionado com o Sporting. Não sei se será o José. Sim, está relacionado, porque ele foi treinador de Sporting. Está relacionado. E respondeu a mesma coisa também. Sim. Porque era o nome que lhe dizia alguma coisa. Sabia que o José Sabo tinha sido treinador e do Sporting. Pronto. E foi, e muito bem, exatamente. Mas pode não ser a resposta certa. Porque daqui deste lote 4 não é o único que foi treinador do Sporting. Existe mais treinadores do Sporting nestas 4 hipóteses. E os nomes também, os apelidos, tirando o primeiro, não é? Baralhava aqui um bocadinho, não é? Vamos lá ver então se acertaram ou não nesta última pergunta. Erraram. A resposta certa era B, Augusto Sabo. Foram os dois treinadores do Sporting, mas nesta história estávamos precisamente a falar do Augusto, por isso não pontuaram. 80 pontos para o José, 50 pontos para o Rui. Foi a sorte. Foi a sorte também que acabou por desempatar, não é? Estou a dizer aqui a sorte que ditou esta diferença. Não, gostei muito de vos ter aqui, deixem-me só eu explicar porquê, porque não é de... um acertou mais, obviamente, senão também não tinha somado mais pontos, mas foi também teve aquela pontinha de sorte que o Rui não teve, porque qualquer um dos dois podia ter seguido em frente, era aí que eu estava a querer. A pergunta definiu o jogo foi do César. Sim. Foi o apelido? Foi o apelido, nada mais. Estavam os dois indecisos entre um e o outro. Um tentou uma e por acaso acertou e o outro tentou o outro e errou. E, portanto, acabou por ser por aí. O que eu quero dizer é que passa aos oitavos, como todo o mérito, mas ele também esteve muito bem. Era aí que eu estava a querer chegar e por isso mesmo foi um gosto tê-lo aqui. Vão ganhar os dois uma assinatura mensal digital do nosso Jornal A Bola. Desejo-lhe boa sorte, bons voos. Muito obrigado. Tudo a correr bem. Muito obrigado. José, encontramos então nos oitavos. Sim. Parabéns. Obrigado. E chegou o momento de me despedir também de si. Foram 45 minutos fantásticos, mas já não temos tempo para continuarmos a falar. Assim que está aí desse lado, agradeço-lhe de coração ter estado na nossa companhia neste programa diferente de futebol. Acompanhe-nos todas as noites de segunda a sexta-feira. No próximo programa estarei de volta com 2 novos craques e eu estarei à sua espera, porque de bola percebo eu, eles e você. Volte comigo no próximo Liga 433.